amados, vamos iniciar mais um culto de doutrina para a glória do Senhor, né? Um dos cultos que eu mais gosto é o culto de doutrina, né? Porque é um culto onde a gente estuda mais profundamente a palavra de Deus. Amém? Amém? É muito importante a gente crescer na graça e no conhecimento, né? Para que a gente cada vez mais caminhe da forma correta e conheça melhor o nosso Deus e o que existe em cada um de nós. Irmãos, nós estamos estudando sobre a doutrina do pecado, né? Nós já estudamos a doutrina sobre Deus, estudamos sobre Jesus, estudamos sobre o Espírito Santo e estamos estudando a doutrina sobre o pecado. É muito importante nós estudarmos a doutrina sobre o pecado até antes de estudar sobre a salvação. Porque eu falei a semana passada que para que uma pessoa venha buscar a Jesus como Salvador, ela precisa saber que ela está perdida, ela precisa saber antes que ela é pecadora, ela precisa saber que ela não pode salvar a ela mesma, né? Isso é muito importante, antes até de levar a mensagem de salvação, as pessoas entenderem que elas nascem pecadoras, né? Que elas estão destituídas da glória de Deus, que elas carecem da glória de Deus e que elas carecem de arrepender dos seus pecados, se converterem a Cristo, se voltar a Deus. E a doutrina do pecado é muito importante, amados. Nós vimos o que é pecado, né? Primeiro, a palavra grega traduzida por pecado é amartia. A palavra grega é amartia. Essa palavra vem no contexto de arqueria, que eu falei que é sobre quando um arqueiro, aquela pessoa que atira uma flecha e ele erra o alvo, ele não acerta o alvo central, né? Então, muitos definem o pecado como errar o alvo da lei de Deus, errar o alvo do padrão de retidão de Deus, né? Então, o pecado, amados, é deixar de se conformar com a lei moral de Deus, seja em atos praticados por nós, seja por atitudes, seja em natureza moral. O pecado é desviar-se do padrão perfeito de Deus. O pecado é transgressão da lei de Deus, né? Então, amados, nós falamos aqui, né, do modo mais específico, como o pecado pode ser definido. Nós estudamos na semana passada que, em primeiro lugar, o pecado é uma omissão de um dever, quando nós deixamos de fazer o que é certo, nós estamos pecando. Nós vimos isso em Tiago 4,17: aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, isto está pecando, né? Pecado não é apenas eu praticar algo errado, mas pecado também é eu deixar de fazer o que é certo, deixar de fazer o bem. Nós estudamos essa semana passada, né, só para dar uma pincelada para não lembrar. Pecado também é transgressão da lei de Deus, é violação dos mandamentos de Deus. Nós vimos isso em 1 João 3,4, a semana passada, né, que o pecado também é transgressão da lei de Deus. Nós vimos que pecado é tudo que desvia o ser humano do propósito e padrão de Deus. É um afastamento da sua santidade, é um rompimento com a comunhão divina, né? Então, originando na desobediência, e essa desobediência é manifestada através de pensamentos, palavras e ações, né? Pecado também é não crer em Jesus Cristo. Nós vimos isso em João 16, capítulo 16, verso 8 e 9. Pecado é a tendência natural para o erro. Romanos capítulo 7, do 15 ao 17, né? E pecado é a inclinação interior. Isso é muito importante a gente saber. Pecado não é apenas eu praticar algo que transgride a lei de Deus, né? Não é porque simplesmente eu transgridi a lei de Deus, eu pratiquei algo errado, mas a nossa natureza, o nosso interior, amados, o pecado ele está na natureza do homem.
De maneira que você poderia botar o homem para morar em uma ilha deserta, né? Sem ter a influência que nós temos aqui do mundo, mesmo ele isolado, mesmo assim ele não deixaria de ser pecador. Mesmo ele não cobiçando, mesmo ele fazendo mal ao próximo, que ele tem lá nessa ilha, mas o pecado é algo da natureza humana, da natureza caída do homem, né? Ou seja, o pecado é a inclinação interior dentro do homem. O homem nasce já com essa natureza pecaminosa, como nós vimos, né? E pecado não é simplesmente atos errados, mas também a disposição interior que nos inclina para os atos errados, né? E eu falei aqui que Jesus usou para condenar a ira e a cobiça a mesma veemência que usou contra o homicídio e o adultério, né? Jesus Cristo disse que matar não era simplesmente você chegar e assassinar uma pessoa, mas se você sentisse um ódio dentro do coração por aquela pessoa a ponto de desejar a morte daquela pessoa, você já estaria cometendo assassinato, porque é algo interior. A mesma coisa o adultério. Jesus Cristo não é só a prática do adultério, né? De maneira que Jesus fala lá em Mateus 5, 21 e 22 e o verso 27 e 28, que se o camarada olhar para uma mulher e desejar no seu coração, já cometeu adultério, porque é algo interior, não é simplesmente algo praticado, é algo dentro do ser humano, né? Então Jesus usou, né, é a motivação, amados. A motivação é praticamente tão importante quanto as ações, é o que está dentro do coração do homem, né? Então não é simplesmente se somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores, né? E nós pecamos em questão de atos, em questão de pensamentos, né? Ações, palavras e omissões, né? Nós pecamos através dos pensamentos, né? Pensamentos impuros, pensamentos maus, né? E eu falei aqui que, segundo o reverendo Hernando Lopes, os estudiosos, né, dizem que o homem tem mais ou menos 10 mil pensamentos por dia. Eu não sei como eles chegaram nessa conclusão, mas mais ou menos isso, 10 mil pensamentos por dia. Desses 10 mil pensamentos que nós pensamos por dia, todos são pensamentos santos, todos são pensamentos bons, ou será que tem coisa ruim no nosso pensamento também? Né? Se nós formos sinceros, nós vamos dizer que sim, né? A gente só pensa coisa boa. Né? Nem todos os pensamentos sempre é puro, até acontece, né? Então nós pecamos por atitudes, por ações, por pensamentos, por palavras, né? Palavras, né? Aqui nós falamos mal das outras pessoas, fofoca, maledicência, né? Palavras que podem levar até os melhores amigos a se tornarem inimigos, né? Uma pessoa maledicente, uma pessoa que usa a língua para o mal, né? Para difamar, para destruir uma amizade, destruir qualquer coisa que seja, né? Então é pecado, amados. Então o ensino bíblico, amados, é que os homens são pecadores por natureza, né? E que vivem em um mundo em que forças poderosas induzem a pecar. O homem já nasce pecador por natureza. Nós vimos que desde o ventre da sua mãe, o homem já tem essa natureza pecaminosa, como o Salmo 51, versículo, o salmista Davi diz, que ele nasceu em iniquidade e pecado que concedeu a mãe dele. Como o Salmo 58, versículo 3 também fala, e desvia-se o ímpio desde o ventre da sua mãe, desde quando nasce, né? Gênesis 6, 5, Gênesis 8, 21, né? E diz que o homem é mau desde a sua meninice, e os pensamentos do coração do homem é mau continuamente, é a natureza, né? Então essa natureza caída perversa é transmitida de pai para filho, chama-se o quê? A doutrina bíblica do pecado herdado,
Todo ser humano nasce com essa natureza caída que foi herdada através de quem? De Adão e Eva. Como Romanos 5,12 mostra isso. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os outros, porque todos pecaram. Todos. Romanos 13,3 diz: pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano é pecador. Então, mas todos os membros da raça humana estavam representados por Adão, né? No tempo da aprovação do jardim do Éden. E nosso representante foi Adão. Então, mas todos os homens são pecadores por natureza, porque nós herdamos uma natureza pecaminosa. Todas as pessoas são pecadoras perante Deus e já nascem no pecado. Nós estudamos vários textos, né? Salmo 51, verso 5, Salmo 58, verso 3, Salmo 14, do 2 ao 3, mostra isso, Romanos 3, do 10 ao 12, Romanos 3, 23, Gênesis 6, 5, Gênesis 8, 11, mostra sobre isso. Nós vimos todos esses textos na semana passada. Amém? Então, amados, é conhecido como a doutrina da depravação total. O que significa isso, pastor? Significa que o pecado afetou o ser humano em sua totalidade. Adão, quando pecou, afetou a raça humana de tal forma, amados, que o pecado, esse efeito devastador do pecado, dá-se um nome de depravação total. É o estado do homem depois da queda. Como resultado do pecado, o homem original, do pecado original de Adão, todas as faculdades do ser humano foi atingido pelo pecado. E nós vimos vários textos mostrando isso. A mente do homem, os pensamentos do homem foi atingido pelo pecado, as emoções, a vontade, o arbítrio do homem. O arbítrio do homem está inclinado para o pecado. Já não é tão livre como alguns falam aí, né? Livre-arbítrio, abre a boca para falar, né? Chega e enche a boca. Nós temos livre-arbítrio. Será que o arbítrio do homem é livre? Porque a Bíblia diz que o homem nasce escravo do pecado. Diz que o arbítrio do homem é influenciado pelo pecado. Como é que ele é livre? Como Adão tinha antes de cair no pecado. Né? Então já não é livre, amados. Nós vamos ver isso aqui, sobre o arbítrio do homem. É um grande erro as pessoas confundirem livre-arbítrio com a responsabilidade do homem. Né? Livre-arbítrio seria o homem ser como Adão foi antes da queda. Ele tinha a capacidade de escolher entre o bem e o mal sem ser influenciado pelo mal. Porque ele só tem uma natureza boa. Hoje todo homem nasce escravo do pecado, mas nasce morto nos seus delitos e pecados. Nasce com inclinação para o erro. Então até as escolhas que a pessoa vai tomar, tem um pecado ali no meio. Por isso Lutero disse o arbítrio escravo. Lutero escreveu um livro chamado Arbítrio Escravo. O arbítrio não é livre, como muitas pessoas ensinariam, como se o livre-arbítrio fosse apenas o camarada escolher trocar de camisa, escolher a mulher que vai se casar, o carro que vai comprar. Nós estamos falando da área espiritual, amados. A área espiritual, o homem nasce morto em seus delitos e pecados. Na área espiritual, o arbítrio do homem está escravizado pelo pecado, né? Como nós vimos em Romanos capítulo 7, de maneira que o homem, mesmo querendo fazer o bem, não consegue. Por quê? Porque sobre ele encontra o pecado, que o domina e o escraviza. É um grande erro, meu irmão, que a gente vê aí, né? Eu acho que 90% dos pregadores brasileiros são armenianos mesmo, dessa forma, esse tipo de arbítrio. Nós vamos estudar sobre isso, né? Mas o pecado, amados, ele atingiu toda a área do homem, amados. Atingiu a mente, as emoções, a vontade, a consciência e o corpo do homem. Atingiu todas essas coisas, né? Não há área da vida do homem que não tenha sido afetada pela corrupção do pecado. Isso aqui, meu irmão, nós vamos ler de novo os textos, porque eu faço questão também de repetir isso, porque
ver, logo nós vamos estudar sobre a doutrina da salvação. E para a gente entender sobre a salvação, primeiro nós temos que entender sobre isso, sobre o pecado, sobre essa natureza pecaminosa que o homem nasce. Então, amados, primeiro, a mente do homem, o seu interior, os seus pensamentos foram corrompidos. Nós vamos lá em Gênesis 6:5, vamos já repetida, Gênesis 6, verso 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Amém? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O coração se refere ao interior do homem, a mente do homem. Todo o desígnio do coração do homem é mau. Por isso que a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Ou seja, a mente do homem, amados, o coração muitas vezes está relacionado à mente. A mente do homem é continuamente mal, amados. O pecado atingiu a mente do homem, né? Vamos ver Mateus 15, verso 18 e 19. Mateus 15, verso 18, verso 19. Dá uma relembrada aqui, depois nós vamos dar uma tentada. Homicídios, adultério, prostituição, falsos testemunhos e blasfêmias. Amém? Glória a Deus. Mas o que sai da boca vem do coração, é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, algumas vezes de desígnios, maus pensamentos como homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Ou seja, amados, o pecado atingiu a mente do homem, o pensamento do homem. E também o pecado atingiu o intelecto do homem. O intelecto do homem, principalmente para o homem compreender as coisas de Deus. A mente do homem, amado, sem Cristo, sem a ação do Espírito Santo, ela está ofuscada para as verdades do Evangelho. É como se tivesse, o entendimento dele, ele não consegue compreender as coisas de Deus por ele próprio, porque o pecado atingiu, meu irmão, o intelecto do homem, foi atingido pelo pecado. O homem não consegue entender por ele mesmo as coisas de Deus, as realidades espirituais, né? O homem natural, não salvo, não regenerado, está obscurecido de entendimento para as coisas de Deus, para o Evangelho, para as verdades espirituais, né? Vamos ver lá, 2 Coríntios,
capítulo 4, versos 3 e 4. Isso é muito importante, está dando uma relembrada para ficar bem memorizado na mente dos irmãos e das irmãs. Né? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Amém? Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, ou seja, não foi revelado, você não consegue compreender, não consegue entender, né? É para os que se perdem que está encoberto, né? Nos quais o Deus desse século, o Deus desse século é Satanás, cegou o entendimento estão cegos do entendimento, o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, amados, o pecado, amados, atingiu o intelecto do homem para as coisas espirituais de Deus. De maneira, amados, que se não houver a ação de Deus, a ação do Espírito Santo na mente do homem, você pode pregar o Evangelho, você pode ler a Bíblia para ele não vai entender nada, ele não vai compreender nada, ele não vai aceitar essas verdades espirituais. Por quê? Porque ele está cego de entendimento. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Quem deu vida? Deus. Mas estávamos mortos. E aqui, amados, mostra que o intelecto está totalmente, está totalmente desprovido de entendimento para a realidade do Evangelho. O homem natural, o homem ainda que não foi habitado pelo Espírito Santo, o homem do qual o Espírito Santo não revelou Cristo a ele através da pregação do Evangelho. Ele próprio, por ele mesmo, ele não consegue fazer isso. Por mais que a gente pregue a palavra de Deus para ele, se não houver uma ação divina na mente da pessoa, como nós vamos ver aqui, ele não vai responder, ele não vai entender as verdades espirituais do Evangelho. Como fala 1 Coríntios 2,14. Você também, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Estou dando só uma relembrada aqui, amém? Nós já lemos isso aqui, mas eu vou dar isso. 1 Coríntios 2, verso 14. 2, 1, 2. Amém. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? O homem natural, o que é isso, pastor? O homem natural, que está sendo referido aqui, é o homem que não foi convertido, amados. É o homem que ainda não se converteu a Cristo, é o homem que não foi habitado pelo Espírito Santo. Ele não consegue compreender as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, porque eles são de loucura. O Evangelho dessas pessoas é loucura. Ele não consegue entender tudo ele mesmo. Por quê, pastor? Porque o intelecto do homem foi contaminado pelo pecado, a ponto de cegar o entendimento das coisas espirituais de Deus. É por isso, meu irmão, que a salvação é obra de Deus. Se Deus não agir, meu irmão, do homem, se Deus não disser haja luz na mente do homem, a mente dele vai ficar escurecida, obscurecida de entendimento. Né? Não é só a pregação do Evangelho, tem que ser a pregação do Evangelho com
convencimento do Espírito Santo, para que o homem compreenda, aceite e se converta. Porque o homem natural, mas ele não compreende as coisas de Deus, são loucura. É loucura. Por isso nos dizem, o verso é essa, Jesus Cristo morreu por nós para salvar a humanidade, ele salvou ele mesmo na cruz. Um homem de carne e osso, não compreende, por mais que você explique, por mais que você pregue, tem que haver a ação do Espírito Santo de Deus, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus disse do pecado, porque não credes em mim. Amém? Dá tudo para compreender, amados. Amém? Vamos ver 2 Coríntios 3, verso 14 e 15. 2 Coríntios 3, verso 14 e 15. Capítulo 3, verso 14 e 15. E aqui fala que os judeus também incrédulos, a mente deles estão tão obscurecida como os gentios incrédulos. Ele lê a lei de Deus, meu irmão, mas não compreende. Veja aí, vamos ler da para nós. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14 e 15. Mas o sentido deles se importava, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Amém? Meus irmãos, aqui está falando dos judeus incrédulos, assim como os gentios incrédulos, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Não é porque o cara é judeu que ele é salvo, não. Tem que haver um novo nascimento, tem que haver uma regeneração, tem que haver a obra do Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo fala sobre isso, diz, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, cego, entendimento sobre Cristo. Assim qualquer um. Toda a raça humana está nessa situação. Judeu, gentil. Ele lê, meu irmão. Ele lê a antiga aliança, ele lê a nova aliança. Se não houver uma ação de Deus, do Espírito Santo, lhe dando vida, lhe dando luz, tirando a cegueira dos seus olhos, ele não vai compreender o Evangelho, amado. Você vai dar uma Bíblia a um incrédulo, ele vai ler e não vai compreender nada. Não só não vai compreender, como ele não vai ser convencido que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Por mais que você explique, Pode ser o melhor professor do mundo, o melhor pregador do mundo. Por isso nós não temos que nos gloriar, não. Por isso nós não podemos pensar, não, eu prego e não sei quantas pessoas se convertem através da minha pregação. Da minha pregação nada, meu amigo. A gente prega o Evangelho, mas quem convence o pecador é o Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo convencer, meu irmão, o cara pode ser o melhor pregador do mundo, ninguém vai crer, ninguém vai se converter, ninguém vai se chegar a Cristo. É por isso que muitas vezes você chega numa casa, está lá 5, 6 pessoas, você prega a mesma mensagem para todas elas, às vezes só não compreende e aceita e crê. Por quê? Foi justamente aquela que o Espírito Santo trabalhou no coração dela. Por que os outros não creem? É por causa do livre-arbítrio? Não, é porque eles estão cegos de entendimento. Tem um véu sobre o coração deles, sobre a mente deles, sobre o entendimento deles. Eles não conseguem compreender, mas é preciso uma ação sobrenatural para tirar esse véu. E essa ação é de Deus, amados.
Por isso, Paulo fala mais uma vez em Efésios 2:1, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Nós não estamos com um homem aqui natural e morto espiritual. O morto ele compreende alguma coisa. Paulo usou a linguagem de um morto espiritual para falar a palavra morto à toa, não, amado. Uma analogia para mostrar que o homem natural, o homem que o Espírito Santo não trabalhou no coração dele, não teve uma chamada dentro de casa, ele está morto, meu irmão. É como uma pessoa morta dentro de um caixão, um morto físico. Você fala para ele, fala, ele não responde, não crê em nada, está totalmente incapacitado. A mesma coisa é o homem, amados, que não foi ainda regenerado pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, é muito importante a gente estudar sobre a doutrina do pecado, para depois nós estudarmos sobre a salvação. Senão as pessoas não vão compreender muito bem a obra salvífica que Cristo fez e que o Espírito Santo vai no coração das pessoas, não. Tem muita gente aqui que não entende muito sobre a doutrina da salvação, não. Entende muito raso. Tem que aprofundar, tem que estudar, é profunda. A doutrina de salvação, meu irmão, não é tão simples como muitos aí pregam aí, não. Pode falar, né? A lei de Deus é o crescimento da seca da salvação. Pergunta aí, como que foi que o Senhor te salvou? Não é quando as outras coisas não tem nada a ver. Realmente é um pecado que está novo, e ele é o inferno, está condenado. A palavra salvação significa livramento. O Senhor nos livrou. Livrou de quê? Livrou da consequência do pecado e do castigo eterno, amados. Libertação. Livramento, o Senhor nos livrou. Quem nos livrou? Quem nos libertou? Deus, Jesus Cristo, não foi nós mesmos, não. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecado. Estávamos com um véu na nossa mente. Estávamos desprovidos de entendimento. Deus recebe segundo o entendimento de todos os incrédulos. Não entendia. Não entendia o Evangelho. A luz do Evangelho não resplandecia. Porque é precisação de Deus e do Espírito Santo, amados. Essa verdade, amados, tem que ser pregada mais, amados. As pessoas precisam compreender mais isso. Né? E muitas igrejas têm pregado uma doutrina de salvação muito rasa. Né? Vamos ver 1 Coríntios 18. 1 Coríntios 18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha o 19 também. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Amém? Não é questão de inteligência. Não é questão de intelecto, de ser mais inteligente do que o outro. Meu irmão, quando se trata das coisas espirituais, do Evangelho, da palavra da cruz, meu irmão, o homem natural, ele foi atingido de tal maneira que ele não consegue entender as coisas de Deus, por mais inteligente que ele seja. Para ele é o quê? Loucura, mas. Aí nem Paulo diz, olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Né? Não importa se um é PhD, se ele é doutor, se ele é estudado. Quando se trata da palavra da cruz, do Evangelho da salvação, quando se trata das coisas espirituais de Deus, se o Espírito Santo agir na vida dele, meu irmão, ele está completamente cego dessas realidades. Nós vemos o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi educado nos pés de Gamaliel, um homem instruído, religioso, instruído, tinha um conhecimento tremendo da religião, judaica. Mas o apóstolo Paulo, ele recebeu um novo nascimento e falou que
Porque o verdadeiro sabedoria é isso aqui. É o verdadeiro iluminado. Quem revelou essa verdade do Evangelho ali? Foi Cristo. Cristo foi quem revelou, aí para que ele revelasse através das escrituras sagradas. Daí dá para trazer os dois convidados para o mas... Então, amados, é importante a gente entender o quanto o pecado atingiu o homem, amados, de tal maneira, porque o homem só irá entender as coisas de Deus, que é espirituais, quando a mente dele for aberta. Quando seus olhos espirituais forem abertos por Deus e pela ação do Espírito Santo. Né? Vamos ver Atos 16, verso 14, que fala sobre Lídia. Nós já lemos sobre esse texto, mas vamos aí dar uma repetidazinha. Atos 16, verso 14. Posso ler esse texto? Pode ler, irmão, leia, fica à vontade. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz assim: nós falamos agora, a minha palavra e a minha pregação não consideram ele igual que esvazia de sabedoria, mas demonstração do Espírito Santo e de poder. Então, demonstração do Espírito Santo de poder. Não é questão de sabedoria, não é questão de intelecto. Porque o homem está morto sofrendo de pecado, amado. O homem natural está totalmente desprovido do entendimento dele para entender as coisas espirituais de Deus. Há um véu, meu irmão, de entendimento do cara está certo, completamente certo. E ainda mais o Deus desse século ainda cega mais ele ainda. O entendimento dele. Pode ler, Atos. Atos 16, verso 14. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido e púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. O Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. É importante nós lermos o verso 13. É importante nós lermos também o verso 13, porque mostra também que tem outras mulheres lá com Lídia também. Só que Deus só abriu o coração de quem? De Lídia, para que ela entendesse e compreendesse as coisas que Paulo falou. Né? O verso 13 diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando, falamos às mulheres para ali tinha concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Eu falo aqui temente a Deus não é porque ela era convertida a Cristo, não. Ela era uma mulher religiosa, mas era uma mulher não convertida. Provavelmente ela era simpatizante da religião judaica, mas ela não tinha sido ainda convertida, convencida pelo Espírito Santo. Aí o que é que diz? Veja. Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Ela escutava Paulo e os outros irmãos pregando. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração, a mente, o entendimento, para entender as coisas que Paulo dizia. Só que o Senhor abriu o coração de Lídia, então tem várias mulheres, mas não está aberto de todas, porque só mostra Lídia tendo o coração aberto, só Lídia se convertendo. Entendeu? A ação de Deus foi o coração de Lídia, e abriu o entendimento para que ela compreendesse as coisas que Paulo dizia, né? Então, mas o que é que aconteceu ali? Né? Deus removeu a barreira espiritual da mente de Lídia, para que ela compreendesse a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Foi uma compreensão intelectual e uma aceitação profunda e pessoal de verdade, né? Da verdade do Evangelho, levando ela à fé e à conversão de Jesus Cristo. Se Deus não tivesse abrido o entendimento dela, o coração dela, ela também não tinha compreendido. Por quê, pastor? Porque é a consequência do pecado, pastor. O pecado atingiu o homem como
pensamento e suas escolhas também. Então vamos ver aqui. Quando eles pegavam lá, Paulo, somente que aceitou a palavra. Só um. Sempre tinha várias pessoas. Tinha várias mulheres ali, verso 13 posta, várias mulheres. A gente olha bem atrás, quando na Pentecostes, veio Quase 3 mil almas. Porque ali foi através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou na mente para aquele povo. Desvendou, tirou a cegueira. E liga na mente de cada um de nós. Né? Na mente de cada um de nós. Se Deus não trabalhar, mas como permanece cego, morto, seus delitos de pecado. Né? Para adiantar, mas então, mas pelo fato do homem estar nessa situação caída, morto espiritualmente, separado de Deus, né? E totalmente incapacitado de salvar-se a si mesmo, de se voltar-se a se relacionar com Deus pelo seu próprio mérito ou esforço, nessa situação que o homem se encontra, mas é impossível dele ir até Deus por sua própria força ou capacidade espiritual. Então é preciso Deus ir até ele para salvá-lo, libertá-lo da escravidão do pecado, da morte espiritual. Né? Vamos ver João capítulo 6, verso 44. João capítulo 6, verso 44, né? João 6, verso 44. Você vê, como Deus ele faz a obra de uma pessoa, né? Nós éramos completamente no mundo, eu gostava de forró, gostava de forró, todo mundo tinha as pessoas gostavam, não sei o que gostava de festa, mas eu estava vendo um vídeo daqui, o cara estava num show, né? O pessoal estava dançando ali, ele estava ali, porque aquilo não era para ele. Aí estava ali, gostava dessa coisa, Deus mudou a vida dele, estava com um peixe fora da água. É assim, é nós. Uma ação divina dele. E era impossível dele por si mesmo vir aqui na mente dele. Você vê como passou uma decisão, você Desvendar, né? Desvendar na mente do homem. Vamos ver João 6, 44, que Jesus falou. Pode ler, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. meu irmão, onde é que está o livre-arbítrio do homem de ir até Jesus? Não, veja o que Jesus disse: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Se Deus não levar ele até Jesus, ninguém vai até Jesus, amados. Ninguém pode ir até Jesus. O arbítrio dele não vai fazer ele ir até Jesus. E é o que Jesus está dizendo aqui, amados. Né? Olha, ninguém pode vir a mim, ninguém é ninguém, amados. Pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Se Deus não levar o homem até Jesus, meu irmão, ele não vai por conta própria. Pelo arbítrio escravizado pelo pecado dele. Ele é escravo do pecado. Como escravo, ele vai querer fazer a vontade do pecado, não a vontade de Deus. Você entende, amados, a importância disso aqui que não é pregado em muitas igrejas, não é ensinado em muitas igrejas. Se pede uma salvação aí que é falsificada, que o homem é que se salva a si mesmo, pela sua própria vontade, pela sua própria capacidade. Agora veja ainda, a irmã Maria Cristina que faz parte do mesmo texto. Leia agora João 6, verso 64, verso 65.
Ainda João 6, verso 64 e verso 65. Jesus dá mais uma reforçada. Amém? Mas há descrente entre vós. Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e que iriam trair. E prosseguiu, por causa disto, é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Meu irmão, é obra de Deus. Jesus ainda dá uma reforçada. Jesus diz: como da descrente entre vós. A descrente. Bem, aqui Jesus tinha feito a multiplicação de pães e peixe. Paulo estava seguindo Jesus por causa de pães e peixe. Quando Jesus Cristo disse que era o pão que tinha vindo do céu, quando Jesus Cristo disse que era vindo do céu, muitos se escandalizaram. Já não queria mais andar como Jesus. Jesus trouxe uma palavra dura e disse: esse sermão que pode. Já não andava muitos com Jesus. Aí o que acontece? Não sei se aqui, irmão. Aí Jesus diz assim, ó, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Meu irmão, está bem explicado aqui, irmãos. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Aí as pessoas usam Mateus 11:28. E da mim não gosto de estar descansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Mas esquece desse texto aqui. Que a pessoa só vai até Jesus que o Pai conceder. Pode falar. Pastor, mas esse fundamento que nós pensados, sobrecarregado, não se trata justamente desses que viu a Cristo. Que viu a Cristo encontro desse momento. Isso. É, justamente isso. Só vai até Jesus aquele que for levado pelo Pai, descansado, sobrecarregado, e for levado pelo Pai, ou conduzido pelo Pai a Cristo. Né? E nós não podemos pegar Mateus, verso 28, e se esquecer do verso 27. Porque aí nós vamos ler o texto sem contexto. Vamos ver o Mateus, verso 11, capítulo 11. Já que pode falar, meu irmão. Você vai falar um negócio aí que a gente lê esse texto. Pode dizer. O versículo 66 é que eles já não mandavam os seus que não davam mais com Já ele. mandaram mais com ele. Aí Jesus fala para os 12 que estavam ali, né? Querem voz também, não? Aí ele diz: quando ele só essa palavra. Só esse verso 63, está escrito aqui na minha Bíblia. Na tua linguagem é boa, né? Pode ler. 63 diz assim: somente o Espírito para a vida. A natureza humana não terá vida. A natureza humana dá uma explicação, aí é uma explicação do versículo, comentada na Bíblia de Estudo do Irmão, né? Não, para o verso 63. E porque está tudo diferente. Como vai pegar Vê aí, né? Mateus 6, verso 63, né? 63. Não, Mateus não é João. João 6, 63. Né? O Espírito é que vivifica. Aí você explica. Pronto, Não, pronto, pode ler aí. O Espírito é que vivifica, né? O Espírito é que vivifica a carne, para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito. Então, o Espírito são vidas. Porque o irmão inventou, porque ele diz assim: a carne para nada aproveita. Isso. É um ponto. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espirituais, são vida. São vida. Né? O Espírito é que, olha, o Espírito é que dá vida espiritual para que o homem entenda a palavra de Deus, que é vida. É o Espírito Santo que dá esta vida. O que é essa vida, pastor? É regeneração, amado. É a ressurreição espiritual. O homem está lá morto, seu jeito de pecar, está totalmente capacitado para compreender Deus. Ele escuta o Evangelho,
O Espírito Santo vai, meu irmão, ilumina a mente dele, tira a cegueira dos olhos dele, ressuscita ele espiritualmente, ele tendo o Evangelho, ele responde com fé. É que ele, o pastor Marcos Conrado fala numa mensagem, falando que acerca do novo nascimento, acerca do novo nascimento é um milagre de Deus, né? Claro. O novo nascimento é obra do Espírito Santo no ser humano. O próprio vai dar Então ele está morto, com seus delitos e pecados. O morto ele vai fazer o quê? O morto ele não pode andar, não pode falar, não pode. Está totalmente inutilizado, totalmente incompreendido. Não tem condição dele ir até Jesus, ele morto, seus delitos e pecados. Por isso o verso que a gente leu, João 6,44, Jesus disse: ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não me trouxer. aquela coisa que hoje é verdade fala. Sobre o milagre que estou aqui, sobre o milagre que eu estou aqui. Regeneração. Mas vamos ler Mateus 11, 28, que as pessoas pegam fora do contexto. Mateus 11, 28. A pessoa pega muito esse versículo, mas esquece que o verso, né? O verso 27. O verso 25. Mas vamos ler Mateus logo 28. 11, 28. Mateus 11, 28. Amém. Vindo a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Amém. Só termina. Você vê muitas pessoas dizendo: olha, você tem que ir até Jesus, que Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É você que tem que ir até Jesus. Só que se esquece de João 6,44, que Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não me trouxer. E no verso 65, ele diz: por isso eu vos disse: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não me for concedido. E Mateus 11, 28, amados, está dentro do contexto de Mateus 11, 25 e diante. Vamos ver o verso 25, eu vou ler, você acompanha aí, 25 até o 28. Por aquele tempo exclamou Jesus: graça dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, instruídos, e revelaste aos pequenos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Olha, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Da mesma coisa que é o Pai, que leva o homem até Cristo, as pessoas só vão conhecer o Pai através do Filho e a quem o Filho quiser revelar. Aí depois aqui vem, muita vida dos nossos pais cansados sobrecarregados, mas quem vai ir? Aqueles a quem Deus levou até Cristo, aquele que Cristo revelou o Pai. Tem um contexto, amados. Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Eu não posso formar a doutrina de Mateus 11, 21, os 28 esquecendo do que vem antes. Você vem antes. Você vê que você falar sobre a questão do meu jugo, ela é suave. Você vê entre o religioso, aquele religioso, ele leva a pessoa para fazer muitas coisas para receber algo de Deus. Aí o jugo do Senhor é suave. Vamos ver João 15, 16. João capítulo 15, verso 16. O negócio é profundo, irmão. Eu queria perguntar
perguntar. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque Deixa eu ver se é isso. acho que não João 15,16. É João 15,16. É isso. não me escolhestes vós a mim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao meu Pai, ele fure o seu. Amém? Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Né? Eu que vos escolhi a vós outros. Vos designei para que vades e deis filho, do vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu vos escolhi a vós outros. Amém? Hoje nós vamos estudar sobre a doutrina da eleição, que é a doutrina obviada pelo, acho que por 80% dos crentes evangélicos brasileiros. Eles não aceitam a doutrina da eleição, ela é bíblica, mas é a doutrina bíblica. Aí as pessoas vão dizer, não, mas é eleição para ministério, é eleição para nação, não é eleição para salvação, é para salvação mesmo, amado. É para salvação mesmo. O Senhor deu os seus eleitos para eles salvar, os seus eleitos. Estão escritos no livro da vida desses eleitos antes da fundação do mundo. Quando a gente for estudar sobre a doutrina da salvação, quando a gente for estudar sobre a eleição, nós vamos ver sobre isso. É a doutrina obviada, mas por muitos crentes. Contesta que Deus é isso, que Deus injusto é isso. Por que Deus elege um, elege outro? Eu vou dizer por quê. Porque se Deus não tivesse elegido ninguém ia querer isso. Como Romanos 3, 9, 10 diz. Não há quem busque a Deus, não há quem creda, não há quem queira Deus. Todos se desviaram, se fizerem muito, não há quem faça bem. Se Deus não escolher esse irmão, todo mundo no inferno. Agora, porque eles escolheram uns e outros não, aí é problema dele, é propósito dele. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser, amados. Ele faz o que ele quiser. Eu sei que a doutrina dura, tudo, mas é bíblica, amados. Nós vamos ver muitos textos que falam sobre eleição para salvação. Tem para ministério? Tem, mas tem para salvação. E se ele quiser salvar todos, salvaria. Além da sua soberania, sabedoria, ele sabe o que ele está fazendo, amados. Não se perder ninguém. Se você. Aí nós vemos que aí na heresia do universalista, que todo mundo vai ser salvo. Como na Bíblia diz que não é. Né? Na Bíblia diz que não é. Aí quando nós vamos estudar sobre a doutrina da salvação, vai ter eleição, nós vamos estudar João 3,16 dentro do contexto, né? Deus amou o mundo, que mundo é isso? O mundo diz pessoas que é todas as pessoas sem exceção. Se fosse todas as pessoas sem exceção, todo mundo ia ser salvo. Se Jesus Cristo veio morrer para salvar todos seriam salvos. Porque a morte de Cristo foi um resgate. A morte de Cristo foi um pagamento. Ele morreu realmente para salvar. Então, mas isso nós vamos ver depois, amados. Porque primeiro nós temos que entender sobre o quanto o pecado atingiu o homem. Atingiu de tal forma, mas que o homem por si mesmo, ele não consegue ir a Deus se não for através
Meu irmão, no poder de Deus e do Espírito Santo, na natureza dele. Ele está morto, amados, em pecado. Satanás cegou o entendimento dele para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Ele nasce escravo pelo pecado, ele não quer Deus, amados, por conta própria. Por isso é preciso Deus eleger. Por isso, Atos 13:48, falando dos gentios, disse: e creram todos aqueles que haviam sido destinados à vida eterna. Por isso, Tito 1:1 diz que a fé é dos eleitos de Deus, não de todos. Mas isso é outro assunto. Estou dando só uma adiantada aqui para que a gente entenda que o pecado atingiu com força mesmo o ser humano. De uma forma, meu irmão, que ele está totalmente incapacitado, o intelecto dele de entender Deus, de querer Deus, de buscar Deus por conta própria. Por isso Jesus Cristo disse: não preciso foi vós que escolhesse a mim, fui eu que vos, pelo contrário, fui eu que vos escolhi a vós outros. Né? Vamos ver João 6, verso 37. João capítulo 6, verso 37. Amém. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha, todo aquele que o Pai me dá, lembra de Jesus Cristo, que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Se o Pai não o concede, Jesus não disse isso, João 6,44, faz parte ainda desse texto aqui. Esse aqui é João 6,37, tem antes até do 44. É tudo texto com texto, veja. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É o vinde a mim, quando você está cansado, só ficar cá. Por que vai atrás de Jesus? Porque o Pai lhe deu. O Pai lhe levou atrás de Jesus. Virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. E o verso 38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E o verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Todo aquele que Deus deu a Jesus, esse que vai até Jesus, e nenhum vai se perder, amados. Nenhum vai se perder. Que realmente foi dado pelo Pai. Jesus disse, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Lembra essa palavra de Jesus, amados? Essa palavra de Jesus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Mas o Pai vai dar todos a Jesus. O que é que os irmãos acham? O irmão Beto acha o quê? Não. Porque se desse todos iriam até Jesus. Todos, mas todos aqueles que ele mas tudo em geral. Não, em geral, não dá todo iria ser salvo. Aí Jesus ia ressuscitar todos no último dia. Entendeu? Por que, pastor, isso, meus irmãos? Porque o homem está morto em seus delitos e pecado. De forma que ele está totalmente incapacitado dele mesmo, querer Deus, obedecer a Deus, buscar a Deus. Você está aqui por causa de quê? Se não foi Deus, se não foi o Espírito Santo trabalhando na tua vida e na minha vida. Senão você não estaria aqui. Você está em qualquer lugar do mundo, mesmo dentro de igreja, hoje, uma hora dessa, estudando a Bíblia Sagrada. Como muitos aí fora, de glória dessa, estão fazendo o quê? Estão assistindo a novela da Cenitoré às 8, sei lá o quê, na Copa, né? Estão vendo um monte de besteira no celular, outros estão aí na bebedeira, na droga, no adultério, na prostituição, nas farras. Pensam que eu vou querer Jesus amar assim,
não haver uma ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, por causa da natureza pecaminosa que está sobre a vida dessas pessoas. É preciso Deus agir, amados. Vamos ver Romanos 9,16, que eu quero terminar ouvindo essa parte. Romanos 9, verso 16. Assim, pois, não depende do que quer ou do quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Amém? 17 diz, porque a Escritura diz a Faraó, para isso me levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Verso 18, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer a graça. Depois você aprofunda mais. Né? Aí, o verso 16, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque na realidade, se deixar o homem com conta própria, ele não vai querer Deus. Não vai querer Deus. É preciso que Deus agir na vida dele. Nós vamos ensinar a prática. Nós vamos ensinar a prática no nosso dia a dia, no meio da nossa família, na nossa casa, nossos parentes, nossos amigos. Você prega. Tem gente da nossa família que vai morrer em pé. A resposta vai ser não. Agora não. E vai morrer assim se não haver uma ação de Deus no coração dessas pessoas. Nós vamos falar do mesmo jeito. Se Deus não entender, se o Espírito Santo não convencer do pecado, da justiça e do juízo, se o Espírito Santo não tirar a cegueira, o entendimento disso está aqui se concluindo o Evangelho e assim da glória de Cristo. Por isso, salvação é a obra de Deus, amados. Por isso que é importante a gente estudar sobre a doutrina do pecado. Porque o pecado atinge o homem de tal forma, mas o homem, ele nasce morto espiritual. Totalmente incapacitado de querer Deus e até Deus. É preciso que Deus dá a vida a ele, para que ele possa fazer isso. Né? Vamos ver 2 Timóteo 9. 2 Timóteo 9. Salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Amém? Veja, que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. O que é esses tempos eternos? Antes de tudo existia, mas antes de tudo existir, o Senhor não só nos salvou, como nos chamou. Por isso o nome do salmo está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Não é conhecimento Cristo que ele nos ensina, não. Olha, queria que o Senhor Jesus Cristo para que o teu nome seja escrito no livro da vida. O livro da vida, o livro dos salmos, o registro dos salmos estão escritos antes da fundação do mundo, amados. Antes de tudo existir. Por isso nós temos um Deus todo-poderoso. Só vai crer aqueles que estão destinados para a vida eterna, como Atos 13, 48 diz,
creram todos aqueles que assim haviam sido ordenados ou destinados à vida eterna. Muitos leem isso ainda, irmão, não entendem isso aí. Fala que a doutrina da eleição é uma heresia diabólica, né? Tem pastores, meu irmão, que é complicado, viu? Olha, essa doutrina da predestinação da eleição é diabólica. Uma doutrina bíblica, uma doutrina santa, uma revelação de Deus, para nos mostrar o que realmente Deus fez por nós. Foi Ele que nos salvou, amados. Foi Ele que nos deu vida. Foi Ele que nos regenerou. Foi Ele que nos deu a fé e o arrependimento para a remissão do pecado. Apesar da Bíblia dizer arrepender-se e converter-se, a Bíblia também diz que é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. Que é Deus que efetua em nós a fé salvadora, que é Deus que dá essa fé, que é dom de Deus. O homem natural ele não nasce com essa fé, não, porque ele nasce morto em delitos e pecados. Vamos ver Romanos, Efésios 2:1, a gente vai encerrar aqui. Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. É só 2:1, vai lá 2:1, Efésios 2, verso 1. Efésios capítulo 12, verso 1. É isso. Vamos ver, de novo. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Está faltando algo aí, tá? Ele nos deu vida. Ele lhes deu vida. Vocês já estavam Estão vós mortos no vosso delito e pecado. Deus nos deu vida quando vós estavam mortos no vosso delito e pecado. Morto aqui é morte espiritual. É separação de Deus, é o homem que está totalmente desprovido do entendimento de Deus. Está morto. Ele nos deu vida. Quem deu essa vida? Deus. Vida espiritual. O homem só vai crer no Evangelho, mas se ele tiver essa resposta espiritual. Ele está morto. Ele nos teve que pecar. Aí Deus dá vida. Quando dá vida, ele aceita Cristo. Ele compreende o Evangelho. Ele entende a mensagem do Evangelho. Deus dá o entendimento dele como feito um líder. Ele compreende e aceita a verdade. Seu dedo pecar, pode cantar, Uma questão do verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, isso, por meio da fé. isso, Isto não vem de vós, é dom de Deus. isso. Vai explicar, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto é o quê? Fé e graça e salvação. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Tudo é dom de Deus, amados, inclusive a fé. Os pentecostais, eles creem, eles dizem, eles têm que dupla escrita aqui. Ele fala que a graça é de Deus e a fé é nossa. Mas não é o que o texto está dizendo, é o que o texto está dizendo. A graça é dom de Deus e a fé vem de vós. O texto está dizendo: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto é o que? Graça e fé. É as duas coisas, amado. Isto é dom de Deus. É dom de Deus, é uma dádiva de Deus. É Deus que dá ao homem o crer em Cristo Jesus.
explicar o outro. Isso inclui o conjunto, né? Mas aí que o irmão fala, o pessoal pode decupar esse texto, aí diz que o grego lá é neutro, graça é feminino, é masculino, tenta fazer um lateralismo para tentar confundir a mente do povo. Na realidade, a fé salvadora, ela é um dom de Deus. Porque é um dom de Deus, porque o homem está morto, seu jeito de pecado, ele não tem essa fé. Muito pelo contrário, o coração dele está cheio de incredulidade. Por isso diz que os incrédulos, né, o Deus desse século chegou no entendimento do incrédulo, para que não nos respondesse a luz do Evangelho. Incrédulo é todo aqueles, meu irmão, que Deus não deu essa fé. Por isso é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus explica, do pecado, porque não credes em mim. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que o Espírito Santo vai convencer o homem da incredulidade dele em Cristo, vai levar ele à fé em Cristo, vai convencer ele dessa incredulidade. Porque Jesus disse do pecado porque não crê em mim. É o Espírito Santo que convence o homem, amados, até da incredulidade dele levar ele a crer em Cristo. Porque é Deus que dá esse dom, né? Vamos ver só Tito 1:1 para a gente ter essa dúvida sobre fé. Tito, capítulo 1, verso 1. Vamos encerrar agora. Vamos encerrar. Quando entrar na doutrina da salvação, nós vamos como é que diz? Aprofundar melhor, amém? Esse assunto. Tito 1, verso 1. Tito 1, verso 1. Vamos aí, irmão. Aí vai. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo está falando porque ele foi levantado como apóstolo. Por que ele foi levantado para apóstolo? Ele era um evangelista. Veja o que é que ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem? De todos ou só dos eleitos de Deus? Os eleitos de Deus, amado, está dizendo que é de todos, não. Será que as pessoas não leram o texto desse, não compreendem, meu irmão? Paulo foi chamado apóstolo de Cristo para os gentios, para pregar o Evangelho, para promover a fé no coração dessas pessoas. Só que essa fé foi promovida no coração dos eleitos de Deus, não de todos, amados. O texto é bem claro, irmãos. Mas às vezes as pessoas leem a Bíblia que lê uma revista, sem meditar, sem procurar entender, isso passa desapercebido. Amém? Passa desapercebido, amados. Mas a fé não é de todos, amados. A fé é dos eleitos de Deus. Amém? Então, irmãos, nós vamos encerrar. Já passamos aqui 5 minutos. Amém? Para a semana vamos continuar, está já terminando. Para a semana nós vamos estudar sobre o pecado e o livre-arbítrio, né? O pecado e o livre-arbítrio, o quanto o pecado atingiu o arbítrio do homem. Nós vamos estudar sobre isso. E na próxima nós já vamos entrar sobre a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Essa é boa, irmão. Porque a salvação envolve muitas coisas, amados. Envolve muitas coisas. Tem muitas coisas sobre a doutrina da salvação. Né? É algo profundo, não é algo. Muitas pessoas pensarem, não, crer em Jesus, a gente sabe. Realmente, crer em Jesus será salvo. Mas esse crer envolve muita coisa, mas. E principalmente a ação de Deus, como nós lemos aqui, que a fé é o dom de Deus e que a fé é os eleitos de Deus, que vai crer todos aqueles que há sido destinados para a vida eterna. Vai ser pregado o Evangelho no coração dessas pessoas, vai promover a fé no coração dessas pessoas, elas vão crer. Mas todos vão crer? Não, porque todos não são eleitos. Não é todos eleitos. E essa eleição é porque eu sou melhor do que eu não, meu irmão, é graça pura.
É favor imerecido, só quem sabe explicar é Deus. Porque nos elegeu, porque nos escolheu. Não foi bondade nossa, não. Nós já estamos perdidos com qualquer lugar